Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Hoje nós vamos falar sobre análise da atividade com Francisco Lima. Ele já chegou por aqui. Francisco, eu vou te mandar aqui o convite, tá? Para você entrar ao vivo. O pessoal já está entrando. Só você aceitar. Te mandei aí, se você conseguiu visualizar. Oi, Maicon. Justamente, vamos ver, né, se é só essa real, né, Maicon? Aí, Francisco, você consegue virar a sua tela? Eu tô vendo só seu computador. Espera aí. Dá um cliquezinho para sua câmera virar. Mas aqui no Facebook, eu nunca usei o Facebook, vira onde? Você tá no celular, não é? Ah, não, apareceu aqui, apareceu aqui. Isso! Boa noite, tá joia? Boa noite, tudo bem? A gente vai aprendendo aí com essas plataformas, né? Não, muito obrigado. Já comecei a usar Instagram, tá ótimo. Já Isso ganhei. aí, e justamente. Eu aprendi, eu falo a mexer nas lives, né? Com a minha filha de 7 anos, ela que dominava esse meio aqui, aí eu comecei a me aventurar. Gente, aproveita aí, vou só mandar aqui o convitinho pro pessoal entrar, porque o pessoal foi entrando e saindo, para eles participarem aqui com a gente. Mas eu já queria te agradecer, Francisco, né? Pleno véspera aí de feriado, né? E você poder compartilhar aí seu conhecimento aqui nesse espaço conosco. Né? Eu tento trazer vários profissionais de áreas diferentes para a gente poder discutir aqui sobre ergonomia, né? Eu vejo a ergonomia presente aí em várias áreas, né? Que sempre tem a contribuir com esse trabalho. E é um prazer ter você aqui para esse bate-papo, para a gente poder falar um pouquinho aí, né, sobre atividade. Então vai ser Eu, fantástico a sua presença aqui. eu que agradeço o convite aí, por essa premiere também no Instagram. Ah, maravilha aí, que ótimo. Francisco, você podia iniciar se apresentando, né, para o pessoal poder conhecer um pouquinho sobre você. Então, eu sou engenheiro mecânico, sou atualmente professor aposentado na Escola de Engenharia da UFMG e bom, tenho uma formação ao longo da minha vida sempre voltado para a saúde do trabalhador, inicialmente com segurança do trabalho e depois me formando em ergonomia e mais recentemente voltei a me dedicar mais à análise de acidentes e à prevenção. E durante, bom, desde os anos 80, né, que eu comecei a pesquisar nessa área, e desde então a gente tem desenvolvido diversos projetos também em ergonomia de concepção, né, para fazer intervenções para melhorar as condições de trabalho, evitar tanto adoecimento. Atuei muito durante a epidemia de LER, lá no início dos anos 90, anos 80. E agora mais com essa questão de segurança que a gente tem trabalhado e para mudar a cultura de segurança para melhorar a prevenção. Isso é muito importante, né, Francisco? A gente vem de uma cultura da ergonomia somente de correção, né? O pessoal de Hum. manutenção sofre aí nas empresas, né? Nada é planejado antes, como vai fazer. E às vezes a gente percebe a engenharia ali muito focada também na questão da produção, né? Visando só produtividade, aí começa a vir aí os problemas, né? Os adoecimentos, os acidentes. E aí precisa dessa ideia, né, da concepção, de planejar ali o posto de trabalho. Então é muito importante a gente ter essas discussões, né? E eu falo que esse espaço, ele é muito bom porque a gente acaba tendo acesso igual a profissionais como você, né, outros profissionais que passaram por aqui,
para agregar, né, no nosso trabalho, de poder ter uma visão diferente, onde pesquisar, como fazer, saber que nós podemos fazer de uma forma melhor, né? Então é muito importante essas discussões. Certamente, né? Essa, a ergonomia começou muito com essa divisão, né, entre ergonomia corretiva e ergonomia de concepção, mas o ideal é que avance para a concepção, né? É que qualquer projeto de uma empresa, de equipamentos ou organizacional, ele incorpore a ergonomia, né, desde o início, ou qualquer instalação arquitetônica, de serviço, de hospital, né, a ergonomia atua em todas essas áreas, ou informática, software, né, que hoje nós utilizamos bastante, Sim. e não é uma realidade muito presente no Brasil, mas nas várias empresas já começaram a adotar essa ergonomia de concepção. Já faz parte da rotina dos projetos. Isso é muito bom. E aí hoje nós vamos falar aí um pouquinho, né, sobre a análise da atividade. E com a sua experiência, né, às vezes a gente pega alguns documentos e às vezes a gente não consegue ver aquele detalhamento ali da atividade. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, né, no discorrer aqui hoje desse bate-papo, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu vou avaliar, vou fazer só uma análise ergonômica. Quando o profissional se depara, ele está ali avaliando, né, um posto de trabalho para uma perícia, para uma ação trabalhista, para uma análise de um acidente. Então, na nossa vida profissional, a gente acaba fazendo sempre uma análise ali da atividade, né? E como que quando a gente vai pesquisar alguns conceitos da análise da atividade, a gente vê muita relação com a TO, né, a terapia ocupacional, a gente vê essas discussões assim, como nós podemos, né, definir a análise da atividade voltada para a ergonomia? Pois é, a análise da atividade, ela nasceu, ela se tornou necessária precisamente em função do projeto, porque com a constatação de que os sistemas técnicos, os sistemas de produção não funcionavam, tinham características anti-ergonômicas, e que o conhecimento que a gente tinha, vamos dizer, de prateleira, ou dos manuais, né, que começaram a ser produzidos desde os anos 40, de forma sistemática na ergonomia, esses conhecimentos não eram suficientes, porque os problemas continuavam a acontecer, surgiu esse questionamento, mas o que se passa, na verdade? Né? O que está acontecendo ali naquele posto de trabalho, naquela linha de montagem, naquela usina? E foi aí que a noção de atividade ela apareceu e ganhou uma fundamentação teórica e metodológica, pensando no projeto. Então, para suprir essa deficiência dos manuais, ou dos conhecimentos acumulados pelos projetistas, arquitetos, engenheiros, mecânicos, civis, etc. A gente precisava de conhecimento que que é difícil de definir, de aprender, essa atividade viva, dinâmica, mas que consegue pegar no detalhe aquilo que faltou, né, que não está presente naquela situação de trabalho e que, se estivesse presente, facilitaria muito o trabalho daquela pessoa. É muito conhecida aquela separação entre trabalho prescrito e trabalho real, na ergonomia, né? Todo mundo menciona isso. Quando a gente começa a se interessar pela ergonomia, a primeira coisa que a gente aprende é isso. Mas essa diferença, ela não mostra muito, porque fica um vazio. E a atividade é isso, é explicar o que acontece entre uma prescrição, entre um projeto, e o trabalho real e a situação real. Então, quando a gente compreende aquela pessoa em situação, o que ela encontra, como que ela se vira com os problemas que ela encontra, que competências que ela cria, mas também as regulações que ela não dá conta, e aí ela vai adoecer ou se acidentar, aí é que a gente começa a compreender de fato o que é atividade de trabalho. Verdade. Às vezes, quando a gente fala assim da atividade prescrita e a real, quando a gente vai no posto de trabalho, parece que é outra realidade, né?
Não tem nada a ver com o que está prescrito ali quando o trabalhador está realizando. E a gente tem essa diferença também, muitas das vezes, de pessoa para pessoa. O trabalhador, um realiza de uma forma, o outro, né, de uma outra maneira que ele considera mais fácil. E às vezes eu vejo, por exemplo, alguns documentos e a pessoa coloca assim, atividade real idêntica à atividade prescrita. Será que não tem nada intrínseco ali naquela tarefa, né? Que vai diferenciar ali aquela atividade? Como assim? Será que está realmente idêntico ao prescrito? Então, às vezes as pessoas têm dificuldades, né, de fazer aquele relato da identificação ali, igual até mesmo para um projeto, né? É preciso saber as nuances, as interfaces ali da tarefa, da atividade, para poder ter aquele entendimento. Se eu estiver errada, pode me corrigir, tá, Francisco? Não, é certíssimo. Alguém falar que o trabalho prescrito é o trabalho real seria negar a atividade humana, né? Então, aquele trabalhador ali, se eu colocar uma máquina, a máquina vai fazer muito bem aquele trabalho. E isso é impossível, isso não existe na realidade, né? Como você falou, além das diferenças entre as pessoas, o próprio trabalhador, o indivíduo, ele não é o mesmo. A gente se cansa, né? De manhã a gente é uma pessoa, à tarde a gente é outra, à noite é outra. E a atividade é que leva em consideração esse estado de fadiga, de vigília, e vai regular de uma maneira diferente o nosso trabalho. Inclusive para que a gente consiga usar a nossa atenção, despertar. Bom, tem várias estratégias, né, que todo trabalhador conhece muito bem. E a atividade é isso também, é regular a sua capacidade para estar disponível para quando o trabalho demandar alguma exigência mais forte. Isso, perfeito. Há um roteiro para a gente poder fazer uma análise da atividade bem feita? Não, não. Esse é uma grande dificuldade, né? Durante vários cursos de formação, nós formamos várias turmas de ergonomistas. No início, as pessoas sempre pedem um roteiro, porque a prática comum de formação é dar um roteiro de análise. Sim. Um checklist, um questionário, alguma coisa assim. Mesmo na ergonomia, né, nós convivemos com vários métodos padronizados, que são tidos como um substitutivo da análise do trabalho, da análise da atividade, quando eles podem funcionar no máximo como um indicativo de uma avaliação preliminar, se tem alguma carga de trabalho mais elevada ou não. E a análise da atividade, ela começaria a partir daí. E não tem um roteiro, né? A gente costuma dizer na nossa formação que a gente tem apenas uma pergunta no início e o restante é o trabalhador que vai nos dar e a gente vai apenas devolver a ele o que ele nos deu, o que ele comentou. A técnica de relance. E não importa muito como a gente comece a perguntar, normalmente a gente começa de forma equivocada, ele nos corrige e fala, não, você está dizendo que aqui é pesado, mas você precisa ver quando acontece isso, etc. E aí ele vai nos orientando, né, nos colocando no bom caminho para perceber o que é relevante na situação de trabalho dele. Então, o roteiro é desenvolver a escuta. Nós temos que aprender a escutar o que o trabalhador nos diz e ajudá-lo a falar mais, né, com propriedade, até a objetivar a experiência, o sentimento dele naquela situação. Mas toda vez que a gente chega no trabalho com um roteiro pré-estabelecido, a gente vai deixar de lado as coisas mais importantes, né, para o próprio trabalhador. Isso é verdade. Eu sempre falo que o trabalhador ele é importante nesse processo 100%. Quando eu iniciei, né, uma estratégia, talvez para quem estiver aqui participando e tem dificuldade, me ajudou muito. Às vezes eu já deixava ali gravando, né, e falava com o trabalhador, me fala aqui um pouquinho da sua atividade, como que você inicia, para criar aquele hábito, né, de entender e ficar igual uma criança de 6 anos. Mas por quê?
Como que você faz isso? Por que que você faz isso? Então, quanto mais a gente indaga o trabalhador, porque às vezes eles, né, querem ali fazer a tarefa, não tá muito afim de ficar respondendo, aí eles pulam algumas etapas, mas aí a gente vai questionando, perguntando, aí ele, como se diz, ele fica à vontade e acaba trazendo ali as informações importantes, né, que nós precisamos para conseguir fazer aí essa análise. Então, para mim, funcionou bem essa estratégia. Exatamente. Uma certa ignorância inteligente, né? De fato, a gente não sabe o que é o trabalho dele. Então, a gente não É. pode achar que já tem a chave para conhecer o que ele faz. Mas E com essa forma de perguntar um pouco ingênua, a gente vai chegando, né, perto e ajudando a falar. Chega um momento que eles sempre falam, né, mas você faz cada pergunta esquisita, coisa que ninguém nunca perguntou. Isso é justamente, porque a é gente está isso chegando. mesmo. Ou então quando nós falamos assim, o que que você acha que poderia melhorar aqui no seu posto de trabalho? Pergunta para o meu supervisor, né? A gente já perguntou tanta coisa ali para eles que ele já está. Mas ele tem que estar ali, né? Ele está ali presente naquele posto, né? Ele conhece todos os procedimentos, aonde tem falha, aonde, né, as coisas realmente funcionam, o horário que está mais cansativo, o que não é. Então a gente precisa ter essa informação, colher esse dado do trabalhador, né? Não tem outra forma. Tem mais uma perguntinha, Francisco. Tem a ver um pouquinho aí com a área da engenharia. O engenheiro que tenta dominar as variações pelo aperfeiçoamento contínuo dos modelos de abordagens, né, que enfatizam a capacidade de regulação das variabilidades pela atividade de trabalho, como se atentar para a ergonomia se o foco ali, né, é a produtividade, não o trabalhador? Quando a gente pensa ali nas normas, né, Anaís, quando a engenharia entra para poder estabelecer ali as normas de produção. É o, a engenharia, como qualquer outro projeto, né, ela tem ou trabalha com essa imagem, essa ideia, que é um pouco um mito, né, que foi criado, de que a gente consegue antecipar e projetar, compreender as variabilidades, criar o nível de tolerância, né? A tolerância é um conceito muito forte na engenharia. Então, Uhum. sabendo que uma peça pode variar dentro de uma faixa admissível, eu consigo projetar todo o sistema para funcionar dentro daquela faixa de tolerância. Só que as combinações reais que os trabalhadores vão encontrar no dia a dia, elas não cabem dentro dessas faixas de tolerância. É isso que explica, né, para dar um exemplo mais atual, por que que um carro autônomo se envolve em acidente. Ele foi projetado imaginando, né, com uma quantidade enorme de informações, de imagens, pegando todas as variabilidades possíveis, né, que os engenheiros acreditam, né, que vão acontecer, mas sempre vai acontecer uma situação inusitada que fugiu daqueles padrões que a máquina incorporou, e mesmo com essa sofisticação toda, ele vai se envolver no acidente, né? Ou atropelar um ciclista, como já aconteceu Uhum. numa, numa noite, né, começando a anoitecer, em que aquelas imagens confundiram o carro, não perceberam que ele... Ou o contrário, né? Teve um carro autônomo que se chocou num caminhão, porque a carroceria do caminhão refletiu o sol com intensidade tão grande que o carro viu, ele não viu o caminhão, ele viu como se tivesse o espaço livre diante dele, ele continuou acelerando até bater no caminhão. Uma coisa que para o ser humano seria facilmente perceptível, né? E regularia em tempo real para evitar um acidente. Então, essa nossa capacidade, que não é uma capacidade das máquinas, de processar grande quantidade de informações, não é isso que diferencia o trabalhador, mas sim de perceber uma variação, algo diferente, algo esquisito, um ruído
Ah, mas essa máquina está um pouco esquisita hoje, o ruído não está normal. E essa coisa, essa percepção, mesmo que ele ainda não saiba explicar, é que vai fazer com que ele fique atento, né, encontre uma resposta para isso. E é graças a essa percepção humana dessas variabilidades imprevisíveis e imprevistas ainda, que os sistemas melhoram, né? Que a gente vai ter um progresso, uma melhoria permanente. Quando os engenheiros, os projetistas, né, de modo geral, perceberem que o projeto é sempre uma coisa limitada, projeto, né, não é uma coisa que funciona por si, um projeto no papel não faz uma máquina funcionar, e eles começarem a ter uma certa humildade de aprender com um peão que não tem diploma, mas que está ali 10, 12 horas ao lado daquela máquina e conhece ruído, conhece cheiro, conhece aquela máquina como ninguém, aí sim as coisas vão começar a funcionar melhor. Mas essa Verdade. ilusão sempre permanece na engenharia, né, de que a gente consegue aprender toda a variabilidade, a ideia de melhoria contínua, de aprendizagem de máquina, que a máquina consegue aprender. Isso. A gente ainda vê muito essa questão, né, de às vezes quem está acima ali, né, do trabalhador não ter aquela questão de ouvir o que o trabalhador, às vezes o trabalhador deu a sugestão ali que vai resolver, né, aquela produtividade ali, melhorar, mas como, né, às vezes ainda tem alguns líderes, né, com essa consciência de não dar importância àquilo que o trabalhador está falando, para o trabalhador, em algumas situações, não levar o mérito, né, daquela melhoria, acaba ignorando. Eu já avaliei alguns postos de trabalho que eu ouvi relato do trabalhador, eu vou te passar uma sugestão que resolveria aqui meu posto de trabalho, mas tem 8 anos que eu falo isso aqui e ninguém nunca me deu crédito. Né? E assim, com alto risco de acidente, e aí quando você leva isso para a diretoria da empresa, fala, nossa, isso é tão simples, por que a gente não fez isso antes? Né? Porque ninguém nunca ouviu o trabalhador. Então, às vezes, as soluções são simples e a pessoa está ali buscando, né, coisas mirabolantes para resolver aquelas questões, né? E o resultado está aí, né, Francisco? Naquele trabalhador que sente o cheiro, que tem aquela percepção ali, né, de tudo que está acontecendo. Fantástico. Tem mais uma perguntinha. Qual que é a diferença entre situações de trabalho e atividade real? Existe diferença entre elas? Bom, a situação é mais amplo. A situação ela vai envolver regras organizacionais, as tecnologias, os materiais, os tempos que as pessoas, metas que as pessoas têm que atender. A atividade é como a atividade real, como a pessoa vai se posicionar, vai se virar dentro de uma dada situação. Agora, as situações, talvez o que motiva essa questão é que as situações, a atividade existe porque as situações não são dadas, não são estáticas, não são permanentes, né? Elas vão mudar, elas têm também uma variabilidade. Pode estar chovendo, a máquina vai se desgastar, a matéria-prima não é da mesma qualidade, o tempo consumiu porque teve um atraso de alguma entrega de outro setor, então vou ter que fazer aquela entrega num tempo menor. Então, todas essas variabilidades da situação, elas vão estar refletindo na atividade real. A atividade real é exatamente como que a pessoa vai lidar, né, com todas essas variabilidades das situações. Mas não há uma identidade, uma identificação, uma passagem direta entre o que acontece na situação e como que a pessoa vai reagir e desenvolver uma atividade para controlar ou para lidar com essa situação. E o mesmo trabalhador, ou trabalhadores diferentes, vão reagir de maneira diferente, o mesmo trabalhador vai reagir de maneira diferente em situações que parecem que são semelhantes. Inclusive, ele vai aprender, né, uma mesma situação vai servir, através da sua experiência, da sua reflexão, né, quando ele pensar sobre o que aconteceu lá com o travesseiro,
esse pensamento reflexivo sempre vai alimentar a sua experiência, que vai capacitá-lo a atuar de uma forma diferente da próxima vez que aquilo acontecer. Então, é isso que vai definir o que é atividade, né, e não apenas a situação real. Maravilha. Quais habilidades o profissional precisa ter para ele fazer uma boa análise da atividade? Acho que uma você já até comentou no início, né? A escuta. Acho que é a primordial. Das principais características é a escuta. E, é claro, tem que ter uma certa capacidade que eu chamei de ignorância inteligente, essa sensibilidade de reconhecer que, por mais que a gente tenha experiência, que conheça uma situação de trabalho, a gente nunca vai conhecer tanto quanto, né, aquela pessoa que está ali, porque sempre tem alguma coisa a aprender com uma situação. E que às vezes a gente tem uma certa tendência, mas isso eu já domino, eu já conheço muito, né, principalmente quando a gente trabalha dentro de uma empresa. Então, essa humildade diante das situações ela é muito importante. E desenvolver essa sensibilidade de escutar e, com pouco a pouco, né, a gente desenvolve isso, acaba... Porque quando a gente chega, querendo ou não, o trabalhador vai nos perceber como... Ele percebe um engenheiro, uma pessoa de fora, um professor. E enquanto essa relação hierárquica ela se mantém, enquanto você não fala de igual para igual, a, a análise ela não flui, ela não funciona, né? Então, pouco a pouco, desenvolver a linguagem, né? A gente sempre fala que um bom sinal de que a análise está funcionando, e sempre acontece isso, né, quando o trabalhador, depois de um certo tempo, vira para a gente e fala: nossa, agora você já conhece tudo, você pode trabalhar aqui, pode fazer tudo que a gente faz. E é Na verdade, verdade. é porque a gente domina a linguagem dele. Ele não precisa ficar explicando para a gente mais o que é aquela máquina, o que é aquele problema, aquilo. Aí ele vai falar da atividade, ele não vai ficar dando aula para a gente mais. É Então, verdade. enquanto a gente fica pedindo explicação para ele, ele acha até chato, né? Nossa, eu fico explicando, essa pessoa não entende, toda vez a mesma coisa. Então, tem perguntas e perguntas. Né? Sim. Perguntas, ficar dando aula para a gente é chato, eles não aguentam. Então, tem uma hora que ele vai falar e eu não vou pedir explicação, eu vou entender o que ele quer dizer na linguagem dele, no jargão dele. Então, É isso aí. essa lição de casa a gente tem que fazer. Isso. E eu costumo até falar também que às vezes alguns profissionais, eles já entram em certos setores ou ramos de atividade com um preconceito daquela tarefa que é desenvolvida ali, né? Sem conhecer ali o processo, por exemplo, construção civil, isso é muito comum, porque é muito pesado, porque é um trabalho. Mas quando você vai entender aquela atividade, conversar com o trabalhador, é totalmente diferente do que o pré-julgamento que nós temos. E quando a gente acompanha, assim, algumas atividades, isso aconteceu até na semana passada, tem uma empresa de construção civil que eu vou continuar sempre. E eu achei fantástico, porque o trabalhador virou para mim e falou assim: você que gosta, né, de inventar moda? Olha aqui, duvido que você já viu essa ferramenta aqui. Ele mandou fazer uma cantoneirazinha, sabe, com uma pega fantástica para passar a massa corrida na quina. Porque ele fazia muito desvio com o punho, ele sentia um desconforto, e veio deles, isso não veio nem de mim. Aí ele chegou todo orgulhoso, né? E tá assim, olha aqui para você ver o que eu consegui desenvolver. E o pessoal da obra veio para querer ver o que era. E eu falei, gente, que fantástico. Eu acho que eles entenderam, né? Quando nós falamos assim, se está desconfortável, tem uma possibilidade de melhoria aí. O que nós podemos fazer para melhorar a minha atividade? Eu tenho muito esse discurso com eles. Então, eu fiquei assim, eu falei, gente, meu papel aqui está cumprido, porque eles entenderam, né, o objetivo. É a gente melhorar constantemente na nossa atividade, no nosso dia a dia. E eu achei o máximo, porque partiu dele.
Não, é um exemplo que eu adoro é dar, na última turma, por exemplo, tem uma dupla que está analisando um trabalho que eles consideraram muito precário, muito artesanal, e falaram, lá tudo é improvisado. E de fato é a primeira impressão que tem, né? As pessoas improvisam muito, né, nessa empresa. Mas um exemplo que a gente sempre gosta de dar para tomar cuidado, né, com esses julgamentos apressados é a vassoura né, em Belo Horizonte das formiguinhas, né, como o pessoal diz. Que é uma vassoura que eles pegam palhas de um determinado coqueiro, juntam com um cabo ou outra madeira, amarram aquilo ali de um jeito, e essas palhas, até hoje, ninguém conseguiu inventar uma vassoura melhor para varrer rua, né, do que essas. Já inventaram, já usaram vários modelos, eles tentam substituir essas vassouras e elas sempre voltam a isso mesmo. Então, é claro que talvez a gente possa até melhorar, mas antes de melhorar, a gente teria que entender muito o que é que tem nesse objeto, né, nesse instrumento de trabalho, que agrada tanto a essas pessoas. Quando a gente entender isso, aí sim pode projetar algo melhor, mas se a gente não entender, qualquer tentativa vai piorar. Isso. E é engraçado também, às vezes tem. É muito comum em administrativo, né? Às vezes o trabalhador não quer uma cadeira com regulagem, aí ele fala assim: se você trocar essa cadeira, vai piorar demais, porque essa daqui é a que eu gosto. Então, assim, é o conforto dele, né? Não tem como você fazer. Ele já avisou ali para você, não mexe não que vai dar problema. Então a gente tem que entender, né? Quando o trabalhador ele está mostrando ali para nós na descrição da atividade, né? Quando ele está falando ali das ferramentas, ele sabe o que é pesado, ele sabe quando a pega é ruim. Ah, esse dispositivo aqui soltou a borracha, quando eu bato a mão aqui me machuca, né? Então tudo vai vir dele. E se a gente vier, né, com as nossas soluções ali, né, o Michael até colocou aqui, o corpo já até adaptou, né, daquela cadeira ruim, mas nós temos, né, que orientar, explicar porque, né, por que a outra seria melhor, para ele poder entender. Ele tem que estar inserido ali, né, Francisco, em todo o processo, seja na adaptação, seja na concepção. O trabalhador ele tem que estar 100% ali envolvido. O ideal é que a gente faça um acompanhamento, inclusive, dos nossos projetos, né? Não é porque a gente fez uma análise da atividade que é sempre limitada também, né? Retomando a questão de início, a nossa análise ela não vai esgotar a atividade, senão seria muito simples descrever uma atividade e depois colocar num robô, numa máquina para fazer. Aquilo vai nos ajudar a melhorar um projeto, mas esse projeto não é definitivo. Então, hoje, quando a gente acompanha os projetos que a gente faz, a gente aprende muito mais, né, também com esses processos de adaptação, com as críticas que os trabalhadores vão fazer na hora de usar. Né, porque uma coisa é validar a nossa recomendação no papel. Outra é acompanhar quando, de fato, isso acontecer. Isso que no início, a ergonomia ela sempre foi pensada como um processo permanente, um processo contínuo, em que a análise da atividade, em determinados momentos, vai ajudar a resolver um problema mais crítico, mas nunca se pensou que seria algo definitivo, em que eu faço uma análise, entrego um relatório e pronto, acabou isso aí, os engenheiros vão se virar. Eu costumo dizer que é inesgotável, né? Está sempre, né, projetando, analisando, projetando, mas também aprendendo, né, de forma continuada com o que vai acontecer na apropriação. Isso. E engraçado que hoje eu estive numa empresa e, por sinal, eu tinha finalizado ali um trabalho, né? E hoje eu fui para resolver umas coisas e eu achei muito engraçado que o trabalhador me parou. Aí ele falou assim, olha ali aquele carrinho, né? Ele foi feito para colocar 2 bags de peças de roupa. Tá tendo 8, então eu tenho que pegar muito peso, fica tudo embolado aqui, os macacões. Eu falei, gente, olha, tudo que não apareceu no dia que eu avaliei o setor,
Hoje já está aparecendo de novo. Então é inesgotável. Quanto mais você estiver ali naquele ambiente, vai aparecer né, coisas ainda para a gente poder mexer, para a gente poder analisar. Ou um setor vai interferindo ali no outro, não tem como, né? É vivo, né, Francisco? É. Na verdade, a ergonomia ela se define melhor como uma transformação contínua, né, das condições de trabalho. Mesmo a ergonomia de projeto, de concepção, ela deveria ter uma pós-análise, um acompanhamento permanente das intervenções, né, que foram feitas. Isso, verdade. E há uma diferença entre a análise da atividade para um trabalho ergonômico, para uma análise da atividade para uma perícia, para um projeto? Tem diferença? Não, a diferença é o objetivo, né? No caso de uma perícia, pode ter um adoecimento, um acidente. A gente tem um objetivo bem preciso, que é descobrir uma relação causal entre aquele evento, o que aconteceu, e a atividade, as condições de trabalho que o produziram. No caso do projeto, é um pouco mais amplo, porque a gente quer entender o máximo possível de condições inadequadas para orientar os projetistas, né, para um projeto adequado. Mas a análise, o essencial é sempre isso, é ver como que a ação da pessoa, a atividade de uma pessoa, está condicionada por determinadas condições e produzindo algum efeito, ou positivo, né, quando a gente quer preservar ou desenvolver, por exemplo, no treinamento, né, a gente quer entender uma habilidade de um trabalhador para ajudar a repassar essa habilidade para um outro. A gente atua muito hoje em desenvolvimento de competências, analisando a competência de um trabalhador experiente para ajudar um novato. Uhum. Então, a base da análise da atividade, o objetivo pode mudar, mas a base da análise é sempre a mesma. Aquela escuta, né, que nós falamos tanto aqui. Definir tempo padrão ali do ciclo de trabalho através de metodologias, né, definidas ali pela engenharia, sem a participação do trabalhador, pode ser um erro? Como nós podemos conciliar a produtividade da empresa através dos ciclos definidos ali com ela e a saúde do trabalhador? Às vezes a gente chega em algumas empresas, esses dias mesmo, uma que eu visitei, eles diminuíram o espaço ali do trabalhador. O trabalhador ficou sem espaço para poder estender o braço, sabe? Atrapalhou toda a biomecânica ali da atividade, para diminuir o ciclo de trabalho da linha, né? Como que pode ser definido isso com a ajuda da engenharia e pensar também na saúde do trabalhador? Porque a empresa tem que produzir, né, Francisco? Às vezes o pessoal acha que a ergonomia vem para atrapalhar esse processo, e não é. A gente quer que realmente produza, mas a gente precisa pensar também na saúde do trabalhador. Como que você vê essa situação aí, aproveitar, né, que você é da área da engenharia? Historicamente, a ergonomia do século XX, ela surgiu dessa separação entre engenharia e saúde. Até o início até mesmo em Taylor. Taylor, por mais que a gente o critique, ele tinha esse objetivo de fazer uma organização racional do trabalho. Ele não conseguiu, por várias razões, que a gente não vai discutir, mas ele achava irracional um trabalho que adoecesse, ou que levasse a uma fadiga excessiva, né, do trabalhador. Então, toda organização racional, e desse ponto de vista a ergonomia se propõe a isso, é de conciliar produção, qualidade, eficiência, com saúde e segurança. Não faz sentido separar os médicos de um lado, os psicólogos de um lado, tratando da saúde mental, da saúde física, e os engenheiros projetando sistemas, e nós, né, tentando corrigir os equívocos, né, de um lado e de outro. A solução é integrar novamente, é reintegrar a eficiência, a produção com saúde.
E Uhum. essa separação que foi criada no século XX, ela buscar uma produtividade sem considerar o fator humano, a saúde humana, obviamente ela é inadequada. E é uma produtividade que é falsa, né? Ela é fictícia. Mais cedo ou mais tarde, ela acaba aparecendo. A Uhum. gente pode, sempre pegar por exemplo, o setor de frigoríficos, que é considerado um sucesso nacional de atividade econômica, né, de criar uma cadeia produtiva global, né, com a taxa de absenteísmo, de adoecimento da ordem de 20%. Então, essa conta ainda está sendo abafada, o sistema de produção continua funcionando sem que isso seja resolvido, mas é uma conta que mais cedo ou mais tarde ela vai aparecer e vai mostrar a fragilidade desse sistema, né, como que ele foi construído, com bases inadequadas, né? Adoecer 20% dos trabalhadores é coisa que acontecia no início dos anos 90 com a epidemia de lé, que a gente achou que Uhum. estava superado e hoje volta, né, em alguns setores. Então, isso é inconcebível. Não é possível continuar produzindo, adoecendo, né, pessoas, né, em tal proporção, como acontece em alguns setores. Verdade. Você acredita que através da análise, né, de uma atividade bem feita, a gente conseguiria também evitar acidentes ou incidentes ali decorrente da tarefa? Então, esse é um dos grandes desafios, né? Eu disse que atualmente a gente trabalha muito com a prevenção, com segurança, porque a análise de atividade nos ajuda a compreender muito bem por que um acidente se produziu. Uhum. Só que isso cai no que a gente chama de ilusão retrospectiva. Então, aquelas incertezas, as variabilidades, as dúvidas, né, que todo trabalhador tem, as decisões que ele toma, o rumo que ele vai numa direção ou noutra, mesmo a decisão de parar de trabalhar, de avaliar uma situação de aqui não tem como eu prosseguir e usar o que a gente chama de direito de recusa, essas situações elas ficam resolvidas, né? O acidente aconteceu e a gente consegue, andando para trás, reconstituir o, a boa parte das situações, das condições que levaram àquele acidente. E a nossa atividade nos ajuda, é um instrumento muito eficiente para compreender os acidentes. Agora, passar para a prevenção é outra coisa. A gente tem que Uhum. analisar a atividade da forma como ela se dá, da forma como ela acontece naquele momento, em que o trabalhador avalia o risco, mas ele não tem certeza no que aquilo vai dar. Esse é o grande desafio hoje. É só para dar uma ideia, né, como que a gente trabalha, a gente tem que desenvolver ou ajudar o trabalhador a, a desenvolver a convicção de que aquela situação é segura ou não. Por exemplo, Uhum. analisando os sinais fracos. Todo trabalhador, na atividade dele, ele percebe o risco, ele tem uma intuição do risco. A não ser o novato, né? O novato, coitado, ele pode se acidentar por ingenuidade, porque ele não conhece o perigo que aquela máquina comporta. Então, tem acidentes que são terríveis por causa disso, que o novato não conhece o risco. Mas não é o caso de um experiente. Experiente, e não adianta a gente ficar reciclando aquele trabalhador, dizendo, colocando em curso novamente, dizendo, alertando, aumentando a sua consciência do risco, etc. Ele conhece muito bem. Agora, a questão toda é a avaliação do risco em situação. Que, compreendendo a atividade, todas as hesitações, as dúvidas, a percepção, como que aquelas percepções ambíguas que no momento em que ele está agindo, uma coisa vai levar numa direção quando ele estava percebendo que existiam outras alternativas, é o que vai nos ajudar
de fato, a fazer prevenção. E uma das coisas que a gente tem que entender são sinais fracos. Porque depois que o acidente acontece, aquele sinal ele fica forte. Mas no momento em que a gente está trabalhando, ele é um sinal fraco. E toda Sim, análise de acidente, ela incorre nesse viés retrospectivo. Aí vem aquela coisa, mas tá vendo? As pessoas viram o risco e não tomaram a decisão certa, negligenciaram o risco. Não é isso. Um trabalhador, um profissional, ele não negligencia, ele não é imprudente. Não é isso que leva a um acidente. Isso são categorias jurídicas para procurar um culpado e a análise da atividade vai procurar culpado, vai explicar por que aquilo aconteceu. Se a gente culpa o trabalhador, aí a gente não vai entender nada. é isso mesmo, verdade. Eu até comentei numa última live, eu tinha chegado numa empresa e tinha acabado de ocorrer no noturno, né, um acidente, um forno, parece que explodiu e queimou 70% do trabalhador. Falei, nossa, deve que o pessoal vai fazer uma conscientização agora, né? Aí eu cheguei no mesmo posto de trabalho, pessoal sem EPI, e o técnico de segurança comentando, porque o trabalhador ele era ansioso. Aí eu falei, meu Deus, né? O que será que vai sair aqui de conscientização para que não aconteça mais, né? Como vai ser essa análise aí, né, desse acidente? A gente não pode culpar o trabalhador, né? Porque a gente nunca vai resolver ali os problemas, né, que necessitam ser resolvidos para que não ocorra mais. Então falta um pouco às vezes desse cuidado, né, da valorização da vida ali em algumas empresas que a gente percebe essa falta, né, Francisco, também. Infelizmente. É uma chance de aprender que se perdeu, né? Porque É, justamente. se fosse feita uma boa análise naquela situação, a gente compreenderia o que aconteceu e aí sim vale a pena difundir aquela ocorrência, né? Mas sem culpar o trabalhador. Senão você tira aquela pessoa, né? Às vezes ele é mandado embora, é punido, mas o problema vai continuar. Quais são os principais erros que você encontra aí, a gente falando de análise da atividade, né? Nas análises ergonômicas. Você já pegou assim alguma análise que você falou, opa, isso aqui não pode acontecer? O principal, bom, tem esse que você comentou, que é sempre, mas que é muito básico, né, né, às vezes o relatório ergonômico, eu também atuei muito em perícia, então vinha relatórios que diziam aqui não tem nenhum problema, não tem nenhuma variabilidade, né, apenas repetia o procedimento do trabalho, a tarefa, como se aquilo fosse de fato o trabalho real. Mas um erro mais complicado, mais difícil de controlar, é a atribuição de a gente explicar no lugar do trabalhador. Ou seja, quando a gente não escutou o suficiente, não o ajudou a expressar o que ele sentia, e aí a gente, né, julga, como nesse caso, né, o trabalhador foi apressado, ele foi imprudente, ele foi negligente. Ou seja, nós atribuímos o sentido, né, aquilo que aconteceu, em vez de criar condições para que ele fale, além, né, do que ele próprio seria capaz, porque ele também se culpabiliza. Né? Como ele tinha intuição de que aquilo poderia dar errado, tinha outra coisa a ser feita, e ele tomou uma decisão, claro, avaliação da conhecimento de causa, quando dá errado, ele vai dizer, nossa, eu poderia ter feito diferente, e ele sabe que existiam essas possibilidades, né? Uma pessoa experiente não tem um único caminho para fazer um trabalho. E se a gente não faz uma boa análise, a gente não ajuda nem ele próprio a tirar esse sentimento de culpa, né, que todo profissional tem quando ele se envolve no erro ou num acidente. Então, né, inclusive tem um modelo conhecido, né, na área de acidente que você
né, diz a pessoa estava com a mente fora da tarefa, os olhos fora da tarefa, É. ou estava na linha de fogo, na região de risco, etc. Aí você atribui a, a causa, você entendeu o porquê, né, que levou àquela situação. É porque ele E aí estava não ali tem como naquela área de contornar. risco, né? Por É, que ele estava ali? Essa deveria ser a pergunta, né? Por que ele estava ali naquela área? Por que os olhos deles não estavam voltados ali para aquela situação? É entender o que está então, o intrínseco. principal erro da análise da falha é parar muito cedo. A gente achar que já entendeu, né? Que já deu. É, é isso mesmo, concordo com você. Francisco, nós já estamos aqui chegando ao final, né? Já estou extrapolando aí o seu tempo, principalmente aí véspera de feriadinho. Mas eu queria te fazer uma última pergunta, né? Nós tivemos aí algumas mudanças, né? A gente tem aí agora a ergonomia, que é a NR1, né? Trouxe aí os fatores de riscos ergonômicos, essa integração da ergonomia, né? Você acha que isso vai acontecer mesmo, ou já está acontecendo dentro das empresas, essa integrar, né, a ergonomia aí nos processos? Bom, eu não tenho uma percepção geral, mas é um pouco enviesada, porque as empresas, quando nos chamam, elas já têm essa, vamos dizer, essa iniciativa, essa percepção de que isso é necessário, né, de ser feito. Mas, bom, são algumas empresas, eu não saberia dizer de forma geral o que está acontecendo, mas tem um movimento, eu vejo um movimento positivo, por exemplo, em relação à segurança, de que é necessário procurar uma maneira diferente de fazer segurança. Existe a gente está num momento favorável. Não, talvez não apenas pelas tragédias que aconteceram, né, que certamente os engenheiros acabam ficando sensibilizados, né, porque Uhum. eles acaba gerando uma crise dessa crença na autossuficiência da engenharia, eles acabam se abrindo, né, para essas outras abordagens. E pouco a pouco também, né, de modo geral, a ergonomia de concepção está entrando em algumas empresas, né, que é talvez a grande coisa que a gente deveria trabalhar para difundir seria isso, né? Como Sim, ampliar, porque isso acontece em algumas grandes empresas, por exemplo, a Embraer já incorpora muito isso, a Petrobras, mas isso deveria ser uma prática, né, generalizada. verdade. Isso mesmo. E a NR1, eu acho que ela traz até um pouco disso, né? Você antecipar ali, até pensando também na saúde do trabalhador, né? Então, eu acho que, como você disse, está um momento bem favorável, né? Principalmente aí para os profissionais da área continuar aí estudando, né? Buscando aí esse conhecimento para estar preparado. Eu costumo dizer que às vezes os profissionais saem ali do curso de pós-graduação focado em achar problemas biomecânicos, né? Só que a ergonomia não é só isso, né, Francisco? Nós temos aí os problemas psicossociais, a questão da organização do trabalho. Então a gente tem que estar sempre preparado aí, até mesmo para o que o mercado vai te demandar, né? É isso aí. Francisco, então eu queria te agradecer, né? Já vou aqui concluindo, porque já está ficando aqui um pouquinho tarde, mas te agradecer, né, por poder compartilhar conosco o seu conhecimento e você estar aqui nesse espaço, né, com a gente. Pode ter certeza que eu aprendi muito aqui com você, viu? É nesses bate-papos que eu falo que a gente aprende bastante, a gente já quer chegar amanhã e falar, opa, olha, preciso ter um olhar diferente para isso daqui, né? Então, eu queria te agradecer, parabenizar pelo seu trabalho. Eu, às vezes, pesquiso bastante, assim, vejo uns vídeos seu também no YouTube, né?
e gosto de sempre estar acompanhando. A gente tem algumas referências, né, de profissionais, assim, principalmente na área da ergonomia. E eu queria te parabenizar, né, pelos seus artigos, que eu já vi alguns, e pelo trabalho que você desenvolve, tá? Muito obrigada por participar conosco aqui nesse Eu que espaço. agradeço aí a gentileza. Na verdade, você não aprendeu, você só relembrou algumas coisas. Aprendo. A gente aprende todos os dias. E, pessoal, eu vou deixar, tá, Francisca, a live gravada. Queria agradecer a todos que entraram aqui. Vou deixar gravado, porque às vezes o pessoal não conseguiu entrar ao vivo, mas o pessoal assiste depois. Tá, obrigado. E desculpa aí pela falta de jeito com o Instagram. Não, ótimo. Bom que aprendeu agora a usar a plataforma. Depois a gente pode fazer Tá mais lives, hein? bom, Fica obrigado. já o convite. Então, pessoal, ótima noite para todos. Bom feriado, né? Amanhã possa ter aí um dia de descanso. E até quinta-feira. Quinta-feira nós vamos ter mais uma live com o Dr. Sérgio De Lucas sobre os fatores psicossociais e saúde mental no trabalho. Francisco, até mais. Obrigada. Boa Abraço. noite, viu? Obrigado, Tchau. tchau.